Depois da conversa que teve com o herdeiro do vasto reino de Winterville, Emily voltou para Atena, aborrecida e com desesperança. Jamais imaginou conhecer um homem apaixonado de verdade, e Eduardo estava completamente apaixonado por Ana. Naquele instante em que a carruagem andava pela estrada, passando com as rodas por entre as pedras e se aproximando cada vez mais do palácio, Emily fixou seu olhar para o nada e vislumbrou como seria ter um homem como Eduardo ao seu lado, um homem cavalheiro e que a tratasse bem, que lhe referisse palavras ternas, tal como ele se referiu a Ana. Um homem assim ela nunca havia conhecido na vida, um homem sensível, honrado e justo. Porém, logo aqueles pensamentos se esvaíram de sua mente. Ela precisava se manter fixa em seu propósito, e ainda por cima estava do outro lado, lado este conhecido nas histórias de romance como o lado do vilão e que, devido às maldades que já havia praticado, a faria permanecer por toda a sua vida. Então, assim que a carruagem parou, Emily desceu e subiu as escadas com pressa. Ela precisava falar com Henrique. Ele se encontrava no jardim real e estava regando as plantas. Henrique, o plano deu errado. O príncipe Eduardo está perdidamente apaixonado pela sonsa da Ana. Ele nunca vai aceitar se casar comigo, nunca. Emily falava desesperada. Calma, Vossa Alteza, mantenha o controle de si mesma. Ainda que você tenha perdido essa batalha, não perdeu a guerra. Lá vem você de novo com essas frases pré-formadas, Henrique. Ande, vá logo ao ponto. O que está pensando? O que, em seu conceito, faria um homem se casar com uma mulher, excetuando, é claro, o amor? Bom, os príncipes geralmente se casam com princesas que eles mal conhecem para ter alguma vantagem política, para tornarem seus reinos mais poderosos. Mas neste caso em específico, o príncipe Eduardo ignora casamentos forjados. Eu tentei me utilizar desse pretexto, porém ele não aceitou. Vossa Alteza, o reino de Winterville é muito poderoso e, além disso, por que este reino interessaria ao príncipe? Somos um reino pequeno, facilmente conquistável. Basta Eduardo estralar os dedos para seu exército, que estaríamos em sua mão. A senhorita usou o pretexto errado. Então, o que você sugere, Henrique? Um feitiço para fazer ele se apaixonar por mim? Não. Nesse caso, um feitiço não daria certo, visto que se trata de um homem cujo coração está ocupado pela paixão. Mas eu não estou querendo me referir a alianças forjadas entre casais com base no amor ou em vantagens políticas. Então, o que você está querendo dizer? Um filho, Vossa Alteza, um filho. Acredito que um filho será o pretexto mais forte que o amor que ele sente por Ana para se casar com a senhorita. Um filho? Pergunta Ana, pensativa. Ah, onde eu estava com a minha cabeça quando eu decidi confiar em um místico suburbano como você, Henrique? Se eu ao menos consigo me aproximar direito do príncipe Eduardo, quanto mais ter um filho dele. Aí é que Vossa Alteza se engana. Para a senhorita ter um filho, basta dormir com um homem. O plano funcionará da seguinte forma. A senhorita terá que dopá-lo, lhe dar um alucinógeno que o fará ver Ana ao invés de sua fisionomia, e depois... Bom, a Vossa Alteza sabe os pormenores. Sim, eu já ouvi falar desse truque. Muitas mulheres fazem isso para conseguir se casar, principalmente plebeias com os nobres. Mas isso é clichê demais, muito usado. Você não acha que ele vai desconfiar? Bom, desconfiando ou não, o importante é a Vossa Alteza se casar com o príncipe. Depois, se ele descobrir a verdade, não terá como fazer nada a respeito. Sim, é verdade. Ora, Henrique, você é um gênio. Emily sorri. Mas como eu farei isso? Onde e quando? Vossa Alteza, fique tranquila, eu cuidarei dos detalhes. Então está bem, e acho que essa é a parte em que eu deveria lhe agradecer, Henrique. Mas como eu sei que no mundo real palavras de gratidão apenas não bastam, devo lhe perguntar o que você quer em troca para me ajudar. Vossa Alteza, também gostaria de dizer que apenas a sua felicidade para mim basta. Porém, como a senhorita sabe, nada é de graça, sempre tem um preço a ser pago. Largue logo de rodeios e me diga o que você vai querer, traste. No tempo certo, a senhorita saberá.
No momento, foque suas energias e pensamentos no príncipe Eduardo e em se tornar a rainha de Winterville. Naquele instante, Emily abre novamente um sorriso no rosto. Havia contentamento ambicioso em seus olhos verdes. Enquanto isso, Eduardo recebe a triste notícia de que seu pai estava passando mal e lhe chamando. Ele prontamente vai até o quarto de Afonso para tentar ajudar em alguma coisa. Pai, eu estou aqui. O senhor mandou me chamar? Pergunta Eduardo, em pé e ao lado da cama de Afonso. Filho, Afonso tenta levantar um dos braços para alcançar o filho, mas ele não consegue. Na verdade, não lhe estava mais força nenhuma. Não se esforce, meu pai. Eu estou aqui ao seu lado. Filho, por favor, me perdoe, por favor. Eu quero que o senhor saiba, meu pai, que eu não guardo rancor de nada. Não há motivos para eu o perdoar. Fique tranquilo. Filho, eu preciso te entregar algo. Tome. Afonso tenta novamente levantar o braço, mas ele não consegue. Naquele momento, Eduardo percebe que havia algo na mão dele. Tome, pegue isso, meu filho, diz Afonso com dificuldade. Eduardo obedece e pega o objeto. Era uma caixinha de joia. O príncipe abre e logo o brilho do diamante contido no anel de ouro reflete fortemente. Eu quero que você dê esse anel para a mulher que seu coração ama, meu filho. Ele pertenceu à minha mãe e depois eu o dei a Amália, sua madrasta e mãe de seu irmão mais novo. É uma relíquia de família. Então, meu pai, eu acredito que esse anel pertença ao meu irmão. Ele deve ter a primazia de presentear quem ama com ele. Não, eu estou dando para você, Eduardo. Esse anel é seu, fique com ele e dê somente para a mulher que ama. Eduardo queria recusar, mas estava vendo o estado debilitado de seu pai, que mal conseguia falar. Se ele insistisse em dizer não, poderia prejudicar ainda mais Afonso. Por isso, decide aceitar. Sim, meu pai, eu darei a Ana. Você ama esta mulher de verdade, Eduardo? Pergunta Afonso. Sim, eu a amo muito, meu pai. Se você tem certeza, então dê a ela. Dizem os místicos que esse anel contém a magia da proteção. Magia da proteção, meu pai? Indaga Eduardo surpreso. Porém seu pai não responde. Afonso dá um último suspiro e para de respirar. Eduardo também respira fundo. Já esperava que isso fosse acontecer. Ele não podia fazer nada. Ele percebe que naquele momento o pai havia acabado de falecer. Então, com os olhos banhados em lágrimas, Eduardo fecha os olhos de Afonso e sai do quarto demasiadamente triste. Passado algumas horas, a morte do rei é anunciado para o reino de Winterville e todos os outros reinos vizinhos, inclusive o reino de Atena. Todos ficam entristecidos porque Afonso era um rei bondoso e justo. Porém, o que os consola é o anúncio da coroação de Eduardo, o primogênito, dali a 10 dias. Ele havia herdado o mesmo caráter do pai, e no meio da multidão reunida que recebia triste notícia e as informações sobre a coroação, estava Henrique, escondido, com uma capa marrom e de capuz. O brilho de seus olhos refletidos indicava que ele havia acabado de arrumar a ocasião certa para Emily colocar o plano em prática.